Alguma vez na sua vida, você já entristeceu alguém? Já? E você, quando cometeu alguma coisa que você entristeceu alguém, você se arrependeu e depois foi e pediu perdão? Então, se você fez isso, está tudo bem. Mas você tem alguém que te entristeceu? Você pode entristecer e alguém entristecer você, não é mesmo? E como que é ruim alguém quando você gosta, alguém que gosta de você, e você acaba entristecendo aquela pessoa. Quando você recebe da outra pessoa, né, um desagravo, alguma coisa, uma palavra dura, uma palavra fora de ordem que de repente te machucou, né, te feriu o coração. Como que é ruim, não é? E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesta noite, rapidamente, porque o texto que está em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós não temos orientação aqui no telão, então você precisa seguir aí o que está na tua Bíblia. Efésios 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então eu quero falar sobre isso, o Espírito Santo, e a tristeza que ele sente quando a gente o entristece. Este tema, ele na verdade ele está diretamente ligado com o Evangelho. A palavra Evangelho, como você bem sabe, significa boa nova. Ou seja, era aquele rei que saiu para a batalha e batalhou, e quando ele percebeu que estava vencendo a batalha, ele mandava um mensageiro para a sua terra, dizendo e passando com o cavalo pelo meio da rua da cidade, dizendo: Evangelho, Evangelho, Evangelho. Isso significava o quê? O rei venceu, os soldados estão de volta para suas famílias, vamos festejar. E era isso que significava Evangelho, era a boa notícia que o rei tinha vencido. Então, quando se fala de Evangelho, se fala também que Cristo venceu. Que ele venceu, o rei venceu, porque ele morreu na cruz, deu a vida, entregou o caminho, e a sua vida está salva. O rei venceu. Então, o Evangelho, na verdade, não é um discurso religioso, meus irmãos. O Evangelho é mais uma ação soberana, da soberana graça de Deus sobre nós, e o que ele faz ao longo da história, resgatando, renovando e trazendo à nossa vida a totalidade das suas dimensões através da obra de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é algo muito amplo. Ele começa em Gênesis capítulo 1, onde Deus começa a criar todas as coisas, partilhando o seu grande amor, a sua grande graça com os seres humanos, criando todas as coisas muito bem, e ele vai terminar em Apocalipse capítulo 22. Porque quando Deus ali renova todas as coisas. Em Apocalipse 22, ele vai dizer porque ele continua querendo partilhar da sua graça, ele continua querendo transmitir o seu amor com os seres humanos. Porque a relação de Deus é com os seres humanos. Você é bênção nas mãos de Deus quando você se entrega a Ele. Agora, o centro do Evangelho é Jesus. Mas a evidência que este Evangelho que chegou até nós, está presente na nossa vida, sabe o que é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem acompanhado da presença, o Evangelho vem acompanhado da presença do Espírito Santo na sua vida. E quando você entende que é assim, o Espírito Santo é derramado, quando quem ouve, compreende e crê. E isto é a garantia que nós somos de Deus. O Espírito Santo
fomos selados. Pertencemos a Deus. Então, pelo Espírito de Deus, Ele me conduz ao ensino da sua palavra e eu aprendo. Ainda, o Espírito Santo em nós relembra-nos a toda hora, meus irmãos, que quem creu se tornou filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus? E ainda, o Espírito Santo é o poder que nos capacita a falar, a dizer dessas coisas maravilhosas. E eu pergunto, para quem você falou? Porque se o Espírito Santo estiver frio, morto, de alguma maneira apagado dentro de você, a gente vai perceber uma coisa, né? Sem medo de errar, que muitos cristãos, eu diria que muitos mesmos, cristãos estão vivendo hoje o Evangelho apenas no seu princípio, apenas na sua superficialidade. E há muitos poucos, uma minoria dos cristãos estão dizendo, eu quero o Evangelho na sua profundidade. Eu quero mergulhar nesse Evangelho, eu quero saber de fato o que é isso. E aí, o investimento da sua vida no Espírito Santo vai trazer a você alegria. Vai trazer a você cada vez mais fé. E Efésios capítulo 4 e o capítulo 5, se você perceber, como lição de casa, vocês vão dar uma olhada, chegar em casa, eu vou ler esse capítulo aqui de novo, para saber como é que é. Aí você dá uma olhada. Mas lá no capítulo 1, o versículo 13, diz assim, aqueles que ouviram, compreenderam e creram. O Espírito Santo, ele não foi dado, ele foi dado a nós, ele foi colocado na nossa vida, e no capítulo 4, o apóstolo diz o seguinte, que apesar do Espírito estar dentro de nós fazemos uma pergunta, o que ele faz em nós? O que acontece quando o Espírito está em nós? A maneira como ele atua, a maneira como ele age, como ele pensa dentro de nós. Isso é expresso, sabe como? Da maneira como você vive. A maneira como você se expressa no mundo é a maneira daquilo que está dentro de você. E isto é o Espírito Santo que se movimenta. E isso vai afetar, meus irmãos, sabe o quê? Quando você tem uma vida diferente, que é longe do Espírito, afeta a sua relação com o Espírito. O Espírito Santo se entristece gradativamente, ele se apaga em nós, ele não nos deixa, porque ele vai sempre estar lá, mas muitas vezes ele está apagado dentro de nós. E ele continua, por quê? Por que o Espírito Santo nunca vai sair da vida daquele que creu? Porque ele é a garantia da sua vida, da evidência de Deus, de que Deus habitou ali e nunca mais vai sair. Só que esse Espírito ele pode estar aceso dentro de você, ou pode estar completamente apagado. Isso vai depender de como você convive com ele. Então, quais são as características que acontecem na nossa vida que entristece o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus? A primeira é a ausência do compromisso com as orientações que a gente recebe. O Espírito fala, a pessoa desdenha. O Espírito ensina, a pessoa se omite. A semana passada ouvimos uma mensagem muito gloriosa aqui na igreja, maravilhosa, o Espírito falou o coração, e alguns dos irmãos aí se sensibilizaram, e essa semana nós vamos ter uma reunião com o conselho de oração aqui na igreja. O conselho vai estar de joelhos aqui nesse templo, num dos dias da semana, para orar por toda a igreja. Vamos estar aqui. Se os irmãos presbíteros quiserem estar presentes, foram já convocados para estarem. Vão estar presentes para orar, para buscar em favor da igreja, em favor dos membros, em favor dos departamentos da igreja. O presbítero Beto já enviou e-mail essa semana
para todos os presbíteros. E aí, quando o Espírito fala, você não se omite, alguma coisa acontece de bom. Até você, quando percebe que um amigo está se perdendo, você vai, avisa, insiste com ele. Mas se você não estiver no Espírito, com a ação do Espírito, você vai continuar falando com aquele amigo. E ao invés de você trazer aquele amigo a Cristo, aquele amigo vai acabar levando você para o caminho dele. Sabe por quê? Porque o Espírito às vezes não está vivo dentro de você. O Espírito se entristece quando nos aconselha e você não dá ouvidos. Ainda, pela ausência de sensibilidade para com o seu testemunho. Quando o Espírito nos chama, diariamente, ele quer então nos dar orientações. Ele quer nos dar diretrizes dizendo, né? Olha, o Pai eterno celestial manda falar. Ouve o que o Espírito está dizendo. E você diz, não quero, deixa para lá, não quero saber disso. Eu não quero ouvir essa balela de Deus, de igreja. Chega. Eu quero, e às vezes tem pessoas que dizem assim, eu quero na verdade sentir o amor de uma forma concreta. Assim, através do mundo que me cerca, das pessoas que me cercam, das coisas que estão ao meu redor, encontrando efeito na minha vida. E as pessoas vão desdenhando contra as coisas do Espírito. E é interessante que quando o Pai diz que te ama, essa mensagem acaba não encontrando mais efeito no seu coração, porque você está distante de Deus. Não soa mais, não pega mais. Pode falar que Deus me ama, não pega mais. Por quê? Porque isso estabeleceu uma relação de distanciamento de você da presença de Deus. Quando o Espírito se entristece, coisas horríveis acontecem. Sabe por quê? A gente precisa fazer, meus irmãos, tem gente que diz assim, eu preciso fazer um curso para ensinar o Evangelho em 5 passos, em 5 maneiras de levar uma pessoa a Cristo. Você não precisa fazer curso de espécie alguma quando você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Porque é Ele que fala através de você. Quando você tem uma relação com o Espírito, é o Espírito que age na sua vida. Quando a gente se entrega de coração, nós somos impactados pela presença do Espírito. Certa feita, eu estava numa das igrejas que era pastor, e um garoto de 12 anos entrou no meu escritório pastoral, e ele se assentou ali e disse assim, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, opa, que bom, você é um garoto ainda, pode falar. Eu vim aqui só para dizer que eu fui impactado com o Evangelho de Cristo. Ele falava assim mesmo, como um adulto. Eu fui impactado de tal forma que eu percebi na minha vida uma transformação e a presença do Espírito Santo. Eu sei que agora eu tenho o Espírito Santo. Eu estou nessa igreja há muito tempo, mas eu nunca tinha percebido a presença do Espírito Santo dentro do meu coração. Mas hoje eu percebo que o Espírito Santo está dentro de mim. Então isso quer dizer, você pode estar há anos dentro de uma igreja, mas não ter se apercebido que o Espírito age em sua vida. Porque muitas vezes estamos distantes. Efésios capítulo 4, versículo 30, então diz que nós fomos selados, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Isto é uma garantia. O selo significava que era uma garantia que é dada a você. Você está selado por Deus. E a gente vai perceber uma coisa, que nós, quando tudo isso passar, estivermos lá no céu, nós vamos ter tempo para jogar, quem sabe, um bom futebol, brincarmos, fazermos tantas coisas. Está garantido a nossa estada no reino dos céus por toda a eternidade. Então, nós não podemos perder, meus irmãos, sabe o quê? As oportunidades que nós temos nesta vida de agradar o Espírito Santo de Deus.
Porque a nossa vida aqui é breve, passa rápido. Mas uma regra para você que está começando a estudar a Bíblia: sempre que alguém colocar na sua vida, para você, na sua presença, um texto isolado da palavra de Deus, você tem que ter conhecimento do que essa pessoa está dizendo. Porque essa pessoa, hoje nós temos muitas pessoas usando textos isolados para justificar uma doutrina. E se você não conseguir compreender os contextos da Bíblia, você se deixa enganar por uma mensagem que é bíblica. Porque você sabia que a gente encontra base bíblica até para o suicídio? É verdade. Vocês lembram daquela máxima que foi dita há um tempo atrás aí? Foi Judas e se enforcou? Legal, né? Aí você não está concordando com isto, e o outro texto vai dizer o quê? Vai tu e faz o mesmo. Ele está justificando, né? E depois, se você não concordou ainda, ele vai dizer: o que tem de fazer, faz-o depressa. É bíblico, está na Bíblia. Mas essa interpretação está correta? Os contextos estão corretos? Efésios 4, 17 e 20, aí ele diz: eu insisto que não vivam conforme os gentios, conforme o mundo. O apóstolo Paulo está traduzindo isso para o nosso tempo da seguinte maneira: não ande mais conforme aqueles que nunca ouviram, muito menos compreenderam, nem creram na igreja de Deus. Sabe por quê? Se você ficar comparando o seu estilo de vida ao estilo de vida das pessoas que trabalham com você, lembrem-se de uma coisa: essas pessoas vivem com pensamentos inúteis. Elas vivem obscurecidas no seu entendimento, porque a luz do Espírito Santo ainda não as iluminou. Não veio para a mente delas. Elas fazem o que fazem e porque não têm conhecimento. Elas fazem o que fazem porque ainda não foram agraciadas com o que você já foi agraciado. Por isso você tem uma mente diferente. Você quer viver um jeito diferente, porque é o jeito não do mundo, mas é o jeito de Deus. A presença do Espírito Santo faz isso. E mais, essas pessoas praticam o que praticam por causa da ignorância em que elas estão. O apóstolo Paulo diz: os princípios e os valores que os nossos amigos de trabalho, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, os valores que elas usam, né, para determinar o que elas vão fazer com o casamento delas, com o negócio deles, com o tempo de lazer deles, é baseado num pensamento obscurecido, um coração endurecido, a ausência de Deus. Então, a vida deles não deve servir de referencial para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho um novo referencial. O referencial é a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus no meu caminho. É por isso e é por esse caminho que eu vou nortear a minha vida. E o texto continua: tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregam à depravação nos negócios, depravação na sexualidade, depravação no falar, depravação na linguagem, depravação nos relacionamentos. E eles têm com avidez em suas vidas toda espécie de impureza. No entanto, não foi isto que eles aprenderam de Cristo. O texto diz assim: por isso, vocês não devem tomar como exemplo aquilo que vocês estão vendo por aí. Se você
tomar o texto no versículo 20, ele está falando assim: o que entristece o espírito é a mentira, é o adultério, é o roubo, é a maledicência, é a fofoca, é o amor ao dinheiro. E o que ele está dizendo aí, mas é uma questão de atitudes que tomamos enquanto vivemos. Se você quiser viver o Evangelho em profundidade, você deve tomar a presença e se aprofundar no conhecimento das coisas do Espírito. Porque Deus vai mostrar para você o caminho. Deus fez uma obra maravilhosa e Ele quer dar para você um novo estilo de vida. Ele quer transformar cada dia a sua vida. Então, meus irmãos, como você está agindo hoje? Como velho homem? Ou como está o andamento da sua vida? Entristecer o espírito é uma opção negativa que nós temos. Mas existe uma outra opção que nós podemos fazer, que é a deixar-se encher-se da presença do Espírito Santo em nós. Deixar que o Espírito tome conta do nosso coração. O Espírito nos orienta e eu digo, ok, eu quero te seguir. Me ajuda, me dá força. Eu venho aos domingos e o Senhor fala, o Senhor diz, eu digo, obrigado Senhor, me ajuda, eu estou ouvindo. Eu quero praticar a Tua palavra, eu quero me envolver com o Teu caminho, eu quero me embrenhar nesta história maravilhosa do Senhor. O texto de Efésios 5,18 diz assim: não vos embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. A bebida, ela rouba algumas coisas da tua vida. A bebida, ela nos faz perder o controle. Mas o Espírito Santo, ele me capacita para o controle. Quem está no controle da tua vida? E aí, vejam, uma coisa. Houve um tempo atrás, não sei se vocês já ouviram falar, uma notícia de uma modelo de 20 anos. O nome dela era Ana Carolina. E a notícia dizia da seguinte maneira: a modelo Ana Carolina, de 20 anos, morreu ontem, vítima de anorexia nervosa, depois que o seu quadro se agravou, induzindo a infecção generalizada. Carolina tinha 40 quilos, 1,74 m de altura. E ela foi internada com insuficiência renal. Morreu. Eu pergunto, o padrão estético que é estabelecido pela sociedade é sábio? Nos dias de hoje? Uma coisa é você cuidar da saúde. A saúde do seu corpo. A outra coisa é você sacrificar o seu corpo por causa de uma estética padronizada, por uma sociedade obscurecida de entendimento, de coração endurecido, distante de Deus. Algum tempo depois saiu uma outra notícia, que outra pessoa, vítima de anorexia nervosa e bulimia, morre em Araraquara, São Paulo. A garota que usava manequim 34, se considerava gorda, era estudante universitária. Eu pergunto, isso é sensatez? É sabedoria? Então Paulo diz, tende cuidado como você anda. Deus ama você, e Ele deu princípios para você existir, para você, de alguma maneira, não estragar o prazer de viver, mas zelar para cuidar de você mesmo. Deus, Ele tem um cuidado, então deixe-se encher, meus irmãos,
pela presença do Espírito Santo que está aqui entre nós, porque foi deixado pelo Senhor. E aí eu quero encerrar dizendo, rápido aqui, que tem 3 tipos de insensatez. A insensatez que é motivada pela ignorância, e aí é quando uma pessoa não conhece a vontade de Deus e tropeça, o Espírito Santo não se entristece com essa pessoa, sabia? Por quê? Porque ela não conhece. Segundo, tem a pessoa que conhece a vontade de Deus, ela já compreendeu que ela tem que viver nas mãos de Deus, mas num determinado momento, pressionado pela vida, ela comete um erro. Mas quando ela comete esse erro, ela cai de que maneira? De joelhos. Ela cai de joelhos e ela reconhece o seu erro e se arrepende e volta. É a pessoa que conhece a vontade de Deus, que cai, mas quando cai, cai de joelhos em arrependimento diante de Deus. Vocês já ouviram falar de Dostoiévski? Ele tinha um problema grave, um escritor russo. E esse problema grave de Dostoiévski era o seguinte, ele era um alcoólatra. E ele escreveu certa vez uma coisa: o fato de eu andar cambaleando pelo caminho não muda o fato de que eu estou no caminho. Entende isso? E Dostoiévski, ele estava dizendo o quê? Não é o meu cambalear, mas é o caminho. Eu posso estar cambaleando, mas eu estou no caminho. Em outras palavras, nós podemos ser fustigados pelos ventos da vida, do fracasso, surrados nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Rebeldes, muitas vezes, nós podemos ficar e machucados pela rejeição, pelo ridículo das coisas, mas nós, quando somos discípulos autênticos, uma coisa acontece conosco. Quando nós caímos, nós passamos por relapsos da vida, nós caímos de joelhos, porque a gente pode voltar e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, e estou arrependido, e eu estou aqui de novo, e de novo, e de novo, e eu pequei de novo, mas eu estou aqui de novo, eu estou arrependido, porque eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver em arrependimento diante da tua presença. Então, pergunta: o Espírito Santo se entristece com essa pessoa? Não. Por quê? Porque ela conhece, mas quando cai, ela cai de joelhos arrependida. E último, o terceiro, o insensato é aquele que conhece tudo sobre Deus, sobre a sua obra, mas cede conscientemente às pressões e às demandas da vida. Então, o arrepender-se para essa pessoa aqui não passa pela cabeça dela, né? Os 3 níveis: a ignorância, o equívoco e o ato deliberado. O primeiro não tem compreensão de Deus, os outros têm. O primeiro está começando. E ele faz uso, cai, mas ele volta. O segundo faz uso da sabedoria de Deus. E ele cai e se arrepende. O terceiro, ele não faz uso da sabedoria de Deus, é o pior. Deliberadamente ele escolhe fazer o próprio pensamento, ele não se expõe ao arrependimento. Aquele que erra, essa terceira pessoa, ela tem o sentimento de que ela é dona da verdade, que todas as pessoas estão erradas e que ela vai seguir o curso dela. O Espírito não se alegra com essa pessoa, porque no coração dela não há arrependimento. Então,
há muitas pessoas que estão entristecendo o Espírito. Eu quero te perguntar então, para encerrar esta palavra: o Espírito Santo tem se alegrado com você enquanto você tem vivido? Se você se identifica com a pessoa que deliberadamente erra e não se identifica com os valores deixados por Deus, os princípios deixados por Deus, e conhece bem esses princípios, mas prefere os seus próprios caminhos, será que você se identifica com essa pessoa? Porque aquele que pagou o alto preço por você, espera que você se arrependa e volte. Porque ele está te oferecendo uma vida nova. Mas quem faz a escolha é você. Então, quem é você dentro desta mensagem? O ignorante que ainda não conhece e faz as coisas e erra por não saber? Aquele que conhece e peca, mas quando peca cai de joelhos e se arrepende? Ou aquele que conhece, mas deliberadamente continua pecando e dizendo: eu sou o dono da verdade, continuarei assim? Qual é você nesta história? Você faz uma escolha e você pode medir aquilo que está acontecendo com a sua vida. E quem sabe nesta noite dizer assim: eu ando entristecendo o Espírito Santo, ou eu ando alegrando o Espírito Santo. Graças a Deus. Mas que você possa estabelecer uma linha de pensamento e dizer: a partir de hoje, eu quero alegrar o Espírito e quero viver intensamente esse Espírito na minha vida. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, leve para casa esta mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre você. E amanhã, e esta semana toda, que o Espírito Santo possa se alegrar com as atitudes que você tomar, com as decisões que você tomar. E você, quando olhar para a palavra de Deus, possa perceber: eu estarei junto com vocês para ajudar naquilo que for preciso. Você não está sozinho. Seja qual for a questão que você tenha que passar ou decidir nesta semana, o Espírito Santo vai te ajudar. Sabe por quê? Porque ele foi deixado para isto. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.